nesse momento acessam a Web da Misericórdia. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês para meditar a palavra do Senhor. Por isso, queria convidá-la num breve instante a fechar os seus olhos e a pedir a presença do Espírito Santo. Vem Espírito Santo, vem Espírito de luz, vem Espírito de amor. Vem nesse momento, Senhor, iluminar os nossos pensamentos e o nosso coração. Tira toda preocupação, tira todas as dificuldades, para que nesse momento nós possamos estar somente contigo, Senhor, somente com a Tua Palavra. Vem, Senhor, nesse dia, fazer com que a Tua Palavra, que é vida, possa ser vida, possa dar vida no nosso dia a dia, nesse instante, nesse momento. Queria convidá-lo a pegar a palavra e abrir no Evangelho de Lucas 11, do versículo 29 ao versículo 32. Como as multidões se aglomerassem, começou a dizer: essa geração é geração má, procura um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal de Jonas. Pois assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também o Filho do Homem será um sinal para esta geração. A rainha do sul se levantará no julgamento, juntamente com os homens dessa geração, e os condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Mas aqui está algo mais do que Salomão. Os habitantes de Nínive se levantarão no julgamento, juntamente com esta geração, e a condenarão, porque se converteram pela pregação de Jonas. E aqui está algo mais do que Jonas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Se nós formos perceber nessa palavra que o Senhor nos dá nesse dia, Ele está falando sobre Jonas. Naquele tempo onde o povo, para acreditar no Senhor, para acreditar em Deus, queria um sinal. Queria que o Senhor manifestasse a presença dele de alguma forma. E nas nossas vidas, não é que é muito diferente. Quantas vezes no nosso dia a dia, na nossa vida, naquilo que nós fazemos, nós também pedimos e procuramos esse sinal. Muitas vezes, a gente até depende desse sinal de Deus para que nós possamos acreditar na sua presença, para que nós possamos acreditar na sua existência. E a palavra de hoje, ela é muito clara, né? O Senhor nos convida a dar um passo maior do que um sinal, maior do que apenas acreditar na existência do Senhor por um sinal, por uma manifestação, né? Quantas vezes nós só acreditamos se nós temos alguma coisa que pedimos a Deus? Eu só acredito se o Senhor fizer isso, eu só acredito se o Senhor me der aquilo, eu só acredito se acontecer isso. E o nosso caminhar com Deus é muito mais do se isso ou se aquilo. Né? Nesse dia de hoje, o Senhor nos convida ao quê? A dar passos na fé, a ter o nosso coração, o nosso olhar, a ter uma vida mais em Deus, né? Com passos na fé, acreditando mais, confiando mais na presença de Deus. Porque Ele próprio é vida, porque Ele próprio se manifesta. Não precisa de sinais, não precisa de coisas visíveis, mas nesse dia de hoje o Senhor nos convida ao quê? A acreditar, a se abandonar, né? E talvez para você possa ser difícil, né, de viver essa experiência dessa confiança, né, de confiar naquilo que muitas vezes não se vê, né? Mas por isso eu queria te convidar então neste dia a fazer esse exercício, né, de colocar os seus projetos, os seus planos, os seus sonhos, a sua vida, a sua família, né, colocar diante de Deus e deixar com que Ele cuide do seu caminho, deixar com que Ele cuide da sua história. Por isso, nesse momento você pode pedir ao Senhor essa graça, né? Senhor Jesus, nesse dia nós queremos te pedir a graça da fé, o dom da fé, que tudo transforma, que tudo renova, que renova as nossas forças, que renova o nosso caminhar e faz com que possamos caminhar contigo, acreditando que somente a tua presença é esse sinal visível na nossa história, somente a sua presença basta, Senhor. Dai-nos a graça, Jesus, de caminharmos contigo sempre acreditando que o Senhor tudo pode transformar e tudo pode renovar. Que por essa palavra de Deus nós possamos caminhar nesse dia na alegria de saber com que o Senhor é presente e vivo no meio de nós.